Vivemos dias difíceis, dias que na linguagem de Jesus são comparados aos dias de Sodoma e Gomorra. Em nossa reflexão no espaço Dialogando com as Escrituras Sagradas, temos refletido sobre a vida de Abraão, sua jornada, sua caminhada e seus passos de fé, um homem que aprendeu a viver sobre a graça de Deus. E é esta mesma graça que hoje está disponível a mim e a você. Abraão tem o seu sobrinho residindo naquele momento histórico nas regiões de Sodoma e Gomorra. Cidades marcadas pela soberba, pela fartura de pão, pela ociosidade, conforme o relato de Ezequiel, capítulo 16, verso 49. Em nenhum momento, Sodoma e Gomorra são citadas como cidades em Ezequiel dentro de uma perspectiva dos pecados da área sexual. Apesar de ser uma cidade voltada para a prática da prostituição, da perversão sexual, os pecados mencionados na linguagem de Ezequiel, o orgulho, a soberba, que falam para nós da autossuficiência, da independência humana, do próprio homem desejar e intentar tomar as rédeas, governar a si mesmo, seguir o seu próprio caminho. A fartura de pão nos fala de uma vida centrada nas coisas materiais. Uma vida marcada pela fartura de bens, de posses, de um patrimônio, de uma aposentadoria precoce, de uma vida onde eu posso ter muitos anos para viver, gozar, usufruir e ter prazer. Aliás, é esta sociedade do século XXI, contemporânea nossa, que não é diferente de outros contextos, de outras sociedades que sempre buscaram o prazer pelo prazer. Deus nos deu o prazer da comida, da bebida, do sexo para o casamento. Deus nos deu o prazer de viver nesta terra, usufruir do que Ele mesmo deixou à criação, a raça humana, a humanidade, para usufruir de tudo que é belo, de tudo que é maravilhoso aos seus olhos, em tudo que Ele criou, para o nosso prazer, para o nosso deleite, para a nossa glória. Mas nós não podemos focar a nossa vida centrados no prazer pelo prazer, movidos apenas pelo prazer. Um dos grandes postulados da Reforma Protestante é que só lhe deu glória, ou seja, somente a Deus a glória, e vivemos aqui nesta terra para glorificar a Deus. Paulo diz em Efésios capítulo 1 que eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus. Em tudo o que fazemos, na comida, na bebida, em todos os atos, pequenos gestos, grandes gestos, de serviços na comunidade, no trabalho, na família, no nosso dia a dia, tudo deve ser para a glória de Deus. Em Sodoma e Gomorra, os ditames eram estes: comer, beber, dar-se a toda sorte de prazeres. Em outras palavras, em Lucas 17, Jesus compara uma sociedade que se dava a toda sorte de casamento. Não casamento na prática legal, mas a toda sorte de relacionamentos íntimos. Hoje é muito fácil estar junto com a pessoa, separar-se, divorciar-se, estar com outro, com outros, em verdadeiras orgias e práticas que a Bíblia chama de perversão sexual. Os dias de hoje são dias difíceis, sim. São dias marcados por um ateísmo prático, como se um dia não houvéssemos de prestar contas ao nosso Criador. Sodoma e Gomorra são cidades citadas nos sermões escatológicos do apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 2, ele diz que, assim como a terra recebeu o juízo de Deus nos dias de Sodoma e Gomorra, semelhantemente, nos nossos dias, Deus julgará aqueles que vivem de uma forma ímpia, que vivem uma vida sem o temor, sem piedade, uma vida marcada por estes mesmos ditames. Ao olharmos para Lucas 17, quando os apóstolos perguntaram algum sinal evidente da volta de Jesus, Jesus afirma em sua resposta: não procurem ali ou acolá, mas quando perceberem uma sociedade semelhante aos dias de Noé, que comiam, bebiam
e davam-se a toda sorte de casamento. Bem como também vocês observarem uma sociedade semelhante aos de Sodoma e Gomorra, que comiam, bebiam, plantavam, edificavam, casavam-se e davam-se a toda sorte de casamento. Jesus está nos falando de uma sociedade também mais do que busca pelo prazer, uma sociedade voltada para o consumo, uma sociedade voltada para o mercantilismo, uma sociedade voltada para o trabalho. Alguns são até determinados pela sociedade como workaholic, vivem em função do trabalho, viciados em trabalho, e através do próprio salário, do próprio dinheiro, vivem para apenas comprar, plantar, edificar e vender. Aliás, foi essa uma das desculpas que os discípulos disseram na parábola de Jesus, quando ele mandou anunciar que o reino de Deus estava próximo, que as bodas do Cordeiro estavam por vir. Alguns deram as desculpas mais tolas. Comprei uma terra e vou vê-la, identificá-la. Comprei alguns camelos, alguns cavalos e vou vê-los. Mas como alguém pode comprar algo sem ter visto? Como alguém pode comprar algo sem nunca ter contemplado de fato uma terra, um animal, que naquela época valiam preços exorbitantes? E ninguém vai se arriscar a comprar algo sem antes tateá-lo, contemplá-lo e verificar se realmente compensa tal compra. Essas foram uma das respostas que, na parábola de Jesus, as pessoas davam e dão até os dias de hoje. Pois bem, aqueles dois homens que estavam com Abraão sentados à mesa juntamente com o próprio Deus, em Gênesis 18, no capítulo 19 de Gênesis, verso 1, diz que ao anoitecer, os dois homens dirigem-se a Sodoma e Gomorra. Como Ló habitava naquela região, eles foram hospedados na casa de Ló por insistência do próprio Ló, uma característica do povo daquela época, um povo hospitaleiro. Para a surpresa de Ló, todos os homens daquela cidade chegaram à noite às portas de Ló, batendo e requerendo de Ló que colocasse para fora aqueles dois ilustres visitantes que estavam ali hospedados. O texto sagrado afirma que todos os homens, do mais novo ao mais velho, desejavam de uma forma ávida terem relações sexuais com aqueles dois anjos, dois homens ilustres. E diz a palavra de Deus que Ló ficou tão apreensivo que ele entregou suas próprias filhas, o que os próprios homens recusaram-nas e entenderam que não queriam de forma alguma as jovens que eram virgens, mas eles intentavam conhecer de uma forma íntima e sexual aqueles dois homens ilustres que estavam ali. Na verdade, eles não sabiam que através daqueles dois anjos, Deus impetraria, outorgaria naquela região um juízo severo. Os dois homens tomam ciência, colocam Ló e suas filhas para dentro de sua casa e, ao saírem, contemplam num único olhar todos aqueles homens. E o texto sagrado nos afirma que todos, do maior ao menor, foram tomados por uma grande cegueira e não conseguiram enxergar mais nada e saíram tateando daquele lugar. Ali estava uma demonstração evidente de um pré-juízo de Deus que estava por vir. Não esquecemos daquele contexto de Gênesis 18, quando Abraão esteve intercedendo por Sodoma e Gomorra e pela família de Ló. Mais tarde, os próprios anjos tentam tomar a mulher de Ló, suas filhas, o próprio Ló, levá-los para um lugar seguro. Mas para surpresa nossa, minha e sua, na leitura em Gênesis 19, a mulher de Ló lembrou-se de todos os seus apegos, de tudo aquilo que ela poderia perder em detrimento do que havia conquistado e plantado naquela cidade tão próspera, tão farta. Ela olhou para trás. Os anjos, de uma forma apressada, tentaram segurar em suas mãos, tomando as mãos de Ló, de suas filhas, e levaram-nos para um lugar seguro, para um monte seguro, distante daquela região que haveria de receber o juízo.
E ao olhar para trás, a mulher de Ló, conforme a narrativa bíblica, foi transformada numa estátua de sal. O juízo de Deus, através de chuva, de saraiva, de enxofre, estava destinada sobre aquela região. E prosseguindo a própria leitura do capítulo 19 de Gênesis, Abraão, que estava de longe nas regiões de Sodoma e Gomorra, coloca-se num lugar alto e contempla, em certa distância, o juízo que descia da parte de Deus. E o texto relata que enquanto Deus trazia o juízo, lembrou-se o Senhor de Abraão e livrou a Ló e toda a sua família. Quero desafiá-lo neste dia, você que nos ouve, que contempla esse estudo e essa reflexão. Em 2 de Pedro, capítulo 2, em Lucas, capítulo 17, em 2 de Pedro, capítulo 3, esses textos nos advertem sobre a volta de Cristo em uma sociedade marcada pelos mesmos ditames de Sodoma e Gomorra. Uma sociedade voltada para o prazer pelo prazer, uma sociedade voltada para apenas o consumo, o mercantilismo, numa ênfase total do ter em detrimento do ser, e além disso, uma sociedade marcada por uma prática perversa de promiscuidade, perversão sexual, alterando e distorcendo todos os valores dos padrões do Criador para o casamento, para a família, no quesito sexual. Deus tem nos chamado para uma vida de santidade. Deus tem nos chamado para uma vida de piedade, de temor, de obediência. Deus não está nos chamando para uma vida de religiosidade, mas uma vida de aliança, uma vida de compromisso, uma vida de lealdade com Ele e com todos aqueles que nos cercam em nossos relacionamentos de aliança entre irmãos, em família, na sociedade, no ambiente do trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso dia a dia, na escola, na universidade. Estes são os dias que precedem os dias da vinda do Senhor. O próprio Jesus nos advertiu, seria uma sociedade semelhante à sociedade de Sodoma e Gomorra. Qual a sua resposta em meio a esta sociedade? Qual a sua atitude? Você vai se deixar levar pelos ditames, pelos valores, pelos conceitos, pelas normas que o sistema tem imposto através da mídia, através dos valores que têm sido deturpados, distorcidos na escola, na universidade, na própria mente de cada ser humano que vive nesta sociedade influenciada por principados e potestades que são, na verdade, os nossos inimigos e inimigos do reino de Deus. A nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta, conforme diz o apóstolo Paulo, é contra principados e potestades que têm agido nos céus, na atmosfera, influenciando os homens através de pensamentos. Pensamentos sagazes, pensamentos que induzem a humanidade ao erro, ao engano, à perversão, à busca do prazer pelo prazer, à busca de uma sociedade voltada apenas para o consumo, para o mercantilismo, para o ter, e aos poucos vamos nos distanciando do nosso Criador, do nosso Deus, e da aliança que temos com Ele, e da aliança que temos com os nossos cônjuges, pais, filhos, família e irmãos. Quero desafiar o seu coração a pensar acerca destas verdades. São dias maus, são dias difíceis, mas eu tenho boas novas. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que habita em você, o Espírito de Cristo, o homem perfeito, o homem que venceu o pecado, o mundo, a carne. E o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, habita em você. Se você nasceu de novo, se você teve uma experiência pessoal e genuína com o Filho de Deus, você o recebeu e fez dele seu Senhor e único Salvador. Ainda que sua mente e seu coração
sejam tentados pelo Deus deste século, pelos valores e o sistema de valores deste mundo, o Espírito de Deus o conduzirá à verdade. A palavra de Deus está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E é esta palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E é uma espada afiada que tem poder para cortar e quebrar todo raciocínio, todo pensamento contrário à palavra de Deus. Temos vivido lutas terríveis em nossa mente, batalhas espirituais ferrenhas na nossa mente, na nossa alma. O autor de Hebreus diz que ainda nós temos uma grande batalha a vencer, a batalha contra o pecado. Mas não venceremos essa batalha na nossa força. Não venceremos a batalha confiando em nós mesmos. Venceremos essa batalha pelo poder do nome de Cristo Jesus. Aquele homem, nascido de mulher, sem pecado, que levou a nossa natureza carnal, pecaminosa, adâmica, na cruz do Calvário, matou a velha natureza e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar uma nova vida, uma nova identidade, uma nova natureza, não mais a natureza de filho de Adão, filho do pecado, mas de filho de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em Cristo nos dará vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne. Não importa as cidades, os estados, os países, as regiões em que estamos inseridos e até mesmo habitando. Aonde estivermos, a luz de Cristo brilhará através de nós. A graça dele prevalecerá e nos dará êxito, vitória, proteção. Que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde a sua família, a sua casa. Pedro nos diz na sua carta, a segunda carta no capítulo 2, lembrai-vos da mulher de Ló. Porque ele nos pede para lembrarmos da mulher de Ló, tanto no capítulo 3, como da vida impiedosa dos moradores de Sodoma, no capítulo 2 da sua segunda carta. Serve de advertência para mim e para você, onde os dias que têm vindo são dias difíceis. Mas o povo que conhece a Deus, diz o profeta Daniel, se tornará forte e fará proezas. Deus abençoe sua vida, seu coração, sua família, sua casa, e que você continue sendo uma luz e sal nesta geração. Não precisamos colocar uma boa quantidade de sal em nossas panelas, mas uma simples pitada fará a diferença. E é isso que Deus nos convida. Uma diferença singular, particular, dando sabor, dando vida, dando um sinal evidente de uma diferença daquele que serve a Deus, daquele que não serve. Deus o abençoe ricamente, com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Quero vê-lo nesse espaço, nos nossos próximos estudos a partir de Gênesis, capítulo 20. Até lá.